10h36 e nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta sexta-feira, graças a Deus. Eu não estou acreditando, só que aí, Zezé, eu já mandei lá um e-mail para Zezé, um e-mail não, um recado no Zap dizendo o seguinte: vou precisar de ajuda à tarde. E tô ferrada, porque eu tô com um dia só coisa ruim. Pois é, mas eu preciso da sua ajuda. Olha, porque a nossa assistente está doente e não vai vir trabalhar. Depois das 4 eu ajudo. Bom, gente, e quem está conosco agora é o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, e ele está pessoalmente, porque até então a gente só se conhecia por telefone. Está sendo tão bom essa fase, presidente, porque a gente sempre entrevistou as pessoas só durante a pandemia, online, a gente não conseguia ver as pessoas pessoalmente. E pessoalmente é uma outra história, né? Não tenha dúvida. Bom dia. Eu achei que ele fosse baixinho. Não, eu nunca achei, não. Vejo esse homem comprido aqui na minha frente. Falei, quem é? Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, do Bastidores do Poder. Eu queria dizer da minha alegria de poder estar aqui pessoalmente, exatamente por isso. Esse período de pandemia, embora a gente tenha procurado manter contato, né? Mas é um contato que não deixa de ser frio, à distância, né? Então é muito importante que a gente possa estar olho no olho, rosto no rosto, face to face, como dizem os americanos, tá certo, né? Para que a gente possa conversar e abordar temas de relevância para a população de Campinas, para os nossos ouvintes. Presidente, vamos começar com um assunto que acabou virando aí manchete em todos os jornais aqui da cidade, que foram 2 acidentes envolvendo a Sanasa em relação à questão da sinalização de placas. Nós tivemos num dos acidentes um motociclista que caiu num buraco aberto pela Sanasa e, neste caso, tinha uma placa de orientação, mas ele não deve ter visto e acabou se acidentando. E depois nós tivemos também uma outra motociclista que se acidentou também num buraco que havia sido deixado aberto pela Sanasa, só que neste caso não tinha sinalização. O que nós queremos saber, primeiro, por que os buracos ficam abertos? É a primeira pergunta, que eu acho que tem uma resposta técnica, como o senhor já me explicou na semana passada, mas é interessante que os ouvintes saibam. E por que não se tinha sinalização para poder avisar esse motorista de que ali teria ali um possível acidente se ele continuasse naquele caminho que ele estava indo? Rose, eu acho muito importante a gente abordar esse assunto, porque, em primeiro lugar, eu diria que há até um certo desconhecimento sobre o trabalho da Sanasa, né? Todo mundo sabe, Zezé, todo mundo sabe, Rose, que a Sanasa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? É o famoso regime 24/7. O que a gente não sabe e que a gente não vê por exemplo, nós temos, quando a gente junta a rede de água e esgotos, nós temos 9.200 quilômetros de tubulação enterrados na cidade de Campinas. Você tem uma ideia? Se a gente pudesse colocar em linha reta entrar nessa tubulação, a gente entraria em Campinas e sairia em Paris, né? Então, de fato, é uma infraestrutura bastante relevante, né? E que, por mais que a gente trabalhe e se esforce, né, nós temos 600 intervenções diárias na cidade, das quais cerca de 130 interferem claramente ou no trânsito de pedestres, né? E elas não acontecem todas num só lugar. E tem uma característica muito importante dessas intervenções que a gente faz, né? Seja por vazamento de água, seja por vazamento de esgoto, né? Ela não avisa quando vai acontecer, tá certo, né? Não tem hora para acontecer e seguramente causa transtornos para a população, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que primeiro ir lá e consertar o problema, né? Então, a equipe da Sanasa vai, cava, abre um buraco, conserta o problema, né? E procura, neste momento, sinalizar, né? E aí você faz a chamada base, que é a areia e a brita. E por que não coloca o asfalto no mesmo momento? Por incrível que pareça, isso é assim com todas as concessionárias do gás, a da eletricidade, quando é subterrânea, né? Nós não temos condições técnicas de fazer isso ao mesmo tempo, né?
Por quê? Porque o asfalto, a massa de asfalto, precisa ser colocada a uma temperatura entre 150 e 200 graus. Né? Ele tem que chegar quente. Né? Se eu tiver essa massa asfalto com a equipe que está na rua desde manhã, ela vai esfriar, é dinheiro jogado fora. Então, primeiro você faz isso e depois você vai com uma equipe exclusiva fazendo esse famoso tapa-buraco. Né? Na região central de Campinas, nós procuramos fazer essa intervenção em no máximo 24 horas. À medida que você vai saindo da região central, vai caminhando para outras regiões, isso pode chegar aí a uma média de até 3 dias. Né? E por que não faz imediato? Tal? Porque você precisaria ter uma quantidade de equipes, como isso é espalhado na cidade, você precisaria dimensionar uma quantidade de equipes que seria ineficiente. Eu teria 4, 5 homens, máquinas, caminhão com massa de asfalto, às vezes, para tapar um buraco. Então, a gente precisa também trabalhar com o princípio da eficiência, porque senão isso vai para a tarifa. A tarifa seria muito maior do que é hoje. Né? Então, como eu disse, na região central de Campinas, a gente trabalha com um prazo de 24 horas. Né? Na região central de São Paulo, se trabalha com um prazo de até 3 dias, né? Pelas dificuldades que são maiores, etc, etc. E, em alguns casos, a gente tem que, inclusive, dado o impacto que isso tem no trânsito, recentemente teve uma interrupção grande na Avenida Francisco Glicério, ali na altura do Correios, né? Nós fizemos no mesmo dia, na sequência do trabalho. Por quê? Porque aquilo iria causar um transtorno no dia seguinte. Quer dizer, você já tinha um dia de transtorno, você teria um segundo dia de transtorno, né? Então, a gente procura dimensionar essas intervenções de maneira também que eu não precise onerar muito o custo. Não é para economizar, é porque quem paga isso é o consumidor, é quem paga, quem consome os produtos da empresa. Está embutido. Está embutido, exatamente. Então, a gente tem, e todas as concessionárias trabalham dessa forma. Né? Em relação à sinalização, pode ter certeza do seguinte, nós sinalizamos. Né? Haviam casos específicos que, em função das condições de trânsito, dos problemas, se procurava evitar a interrupção do trânsito. A partir da semana passada, houve uma determinação clara na empresa, todas as nossas intervenções são sinalizadas e bem sinalizadas, tá certo? Porque é para evitar qualquer tipo de transtorno para a população. Nosso compromisso maior é com a vida, né? Então, em primeiro lugar, o nosso slogan é a vida em primeiro lugar. Né? E isso não está coerente, né, com qualquer tipo de, digamos assim, leniência com a sinalização. Nós temos que ser efetivos nisso. Né? Eu pediria à população, quando vê alguma coisa, eu não tenho condição de rodar a cidade toda e observar tudo, né, na cidade. Mas a gente tem procurado ampliar a fiscalização nessas intervenções, e se tiver algum ponto que a população ache que não foi bem sinalizada, nos avise, porque nós vamos a campo corrigir e vamos procurar saber qual foi a equipe que não realizou o seu trabalho. Mas eu queria dizer assim, muito claramente que isso foi abraçado pela empresa. Tem uma coisa que me orgulha na Sanasa, é da força de trabalho. Eles são altamente comprometidos com o cliente, com a população, né? E procuram, quando a gente dá alguns estímulos, quando a gente dá desafios, eles respondem à altura. Então, eu tenho certeza que, a partir desses episódios, nossa sinalização será bem melhor. Eu imagino que ainda que tenha sido uma situação que atendia a uma legislação até prévia, né, de trânsito, já que era uma rua com 2 vias, de baixa velocidade. Isso deve ter constrangido muito, né, presidente? Constrange. Eu acho que é mais que constrangimento, eu acho que é irresponsabilidade. Desculpa, presidente. Constrangimento assim, para a empresa eu entendi o que você falou, mas eu acho assim, de você ter um buraco aberto e você não ter uma placa, é absurdo, presidente. Então, não sei se o senhor concorda. A placa, ela acaba numa rua de 2 vias. Sim, eu entendi o que ele explicou. Ela acaba criando, um outro problema. Que é afunilando. Então, por isso que havia essa decisão. Mas acontece que, por exemplo, mesmo que se você não bota a placa, vamos supor que você tem um buraco aberto. Se cai um carro ali, você vai ter
um problema no carro, vai quebrar, o motorista vai ter que levar para a oficina, vai ter que gastar, tem que ter o aviso, não tem sentido essa orientação. Só lembrando, Rose, que assim, não era um buraco, era um desnível no asfalto, tá certo? Isso. Porque você tem uma base. Eu acho que o grande problema ali naquele caso do acidente foi que o local não tinha iluminação e, as pessoas, e a motociclista não pôde ver. Mas assim, tem um grande jornalista, seguramente vocês, foi professor de vocês, em algum momento vocês leram, o Cláudio Abramo, que dizia que a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. Exato. Tá certo? Né? Então, o que nós temos que fazer? Veja, nós não somos infalíveis. Como eu disse, nós temos 600 intervenções, né, diárias na cidade. A grande, imensa maioria, né, ninguém nem percebe. Né? Por quê? Porque o trabalho está sendo executado corretamente. Né? Agora, não somos infalíveis, somos humanos, né? Erramos. Né? A grande questão é a gente usar aquela oportunidade, se indignar para corrigir o erro. Agora, tem uma pergunta aqui do Digão Selim, que é um morador de Barão Geraldo. Ele está perguntando para o senhor se a Sanasa se responsabilizou ou se responsabilizará pelo caso da mulher lá do distrito que tropeçou no desnível de uma obra da Sanasa no asfalto e foi parar embaixo de um ônibus. Foi agora em março que aconteceu esse acidente, não sei se o senhor se lembra. Sim, nós fizemos contatos com a família, aquilo não era responsabilidade direta da Sanasa, era de uma empresa terceirizada, nós fizemos contatos com a família, colocamos a empresa terceirizada, ela tem a obrigação de cobrir esse tipo de situação. Né? E se tiver acontecendo alguma situação em que a empresa não esteja arcando com suas responsabilidades, pode acionar a Sanasa, que a Sanasa vai em cima da empresa. Agora, né? Nós não brincamos com esse tipo de situação, Rose. Presidente, quando vai ter alguma intervenção de obras da Sanasa, vocês priorizam horários que não sejam de picos para poder diminuir o estresse do motorista e atrapalhar a vida do cidadão? Como que é esse planejamento para obras? Rose, tudo que é programado, que é possível ser programado, é programado. Tá. Só que a imensa maioria nossa, né, não permite a programação, ela rompe a tubulação. O ouvinte pode estar se perguntando, poxa, será que aqui não rompe demais essa tubulação? Eu vou te dar um dado. Aqui nós temos uma ocorrência a cada 69 quilômetros de tubulação. Né? Na cidade de Santos, nós temos uma ocorrência a cada 27 quilômetros. Portanto, nós estamos muito bem. Né? Nossa tubulação, embora boa parte dela seja antiga, ela não rompe com frequência. Né? A nossa quantidade de ocorrências está muito, mas muito abaixo de qualquer média nacional. A Sanasa tem excelentes indicadores em relação a isso. Inclusive, por uma outra medida que a gente faz, nós temos um nível de ocorrência semelhante aos Estados Unidos, né? E melhor que o Canadá, por exemplo, né? Agora, essas ocorrências, como eu disse no começo, não avisa, né? Pode acontecer a qualquer momento do dia. E nós temos que corrigir, porque às vezes o vazamento é pequeno e permite, embora com algum nível de desperdício, ele não atrapalha o abastecimento. Mas tem casos que atrapalham o abastecimento. E aí eu tenho a obrigação de fazer a intervenção para devolver a regularidade do abastecimento para a população. A população não pode ficar sem água. Então, tudo que é possível ser planejado, inclusive você pode ver que no finais de semana nós temos e avisamos, né, a população, mandamos release para a imprensa, avisamos a população sobre naquilo que é possível ser planejado. Mas eu queria, infelizmente, boa parte das nossas ocorrências não são planejadas. Bom, a gente está falando aqui com o presidente da Sanasa, né, nossa empresa de saneamento e abastecimento, Manuelito Magalhães.
Olha, Magalhães fosse. Ela botou primeiro nome. Lembra lembrando lá, meu erro. lembra do Grama, quando você for falar do Manuelito. Bom, Manuelito, a gente tem visto... Aliás, só um registro, na gestão do Grama que eu comecei na vida pública. É verdade. Olha só. Bom, assim, uma coisa que me chama a atenção é que eu vejo muita boca de lobo, muita não, e é recorrente, assim, mas lá em Barão Geraldo, naquela estrada ao longo da Eudóxia e que você vai para o CPQD e tudo mais, bocas de lobo que chove, elas... Por que saem as tampas das bocas de lobo? Esse é um problema de drenagem. A drenagem faz parte, segundo a legislação, a drenagem faz parte do saneamento. Mas em Campinas, Serviços a drenagem não está com a Sanasa. Mas eu te explico. O grande problema é que cada vez mais, com essa questão das mudanças climáticas, Zezé, nós temos a ocorrência de chuvas intensas em curto período de tempo. E os nossos sistemas de escoamento não foram dimensionados para esse tipo de ocorrência. Tá? Então, o que acontece? Ele não dá vazão. A água sobe, porque para onde vai a água pluvial? Para os cursos da água naturais. Ela chega lá, o rio subiu, ela não tem como entrar, aí ela volta. E aí a tampa sobe, né? É um princípio. Não porque tem você dúvida. tem a enxurrada e você não vê. Mas isso está muito relacionado a essas mudanças que a gente está vendo no clima, que é uma das 4 crises que nós estamos enfrentando simultaneamente hoje em dia. Uma é a crise climática, a outra é a crise da Covid e suas consequências, uma terceira é a guerra comercial Estados Unidos-China e a quarta, que é recente, a guerra da Ucrânia. Está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Aí o nosso ouvinte diz que isso tem a ver com a Sanasa. Né? É que a gente tem que olhar para isso também para gerir uma empresa como a Sanasa, porque isso tem um impacto enorme sobre a nossa operação. Porque boa parte dos nossos insumos, das nossas matérias-primas são importadas. Né? Então, você imagine que quando começou a regularizar o fluxo de mercadorias internacionais, tal, agora teve o lockdown em Xangai. Né? Ontem eu estava lendo, tem mais de 400 navios na costa da China esperando para atracar. Né? Isso tem um impacto enorme sobre a cadeia de suprimento, produto químico, tubulação, etc. Então, a gente não pode olhar só o nosso mundinho, a gente tem que olhar o mundão para gerir a empresa como a Sanasa. Por falar em mundão, em relação... Bom, houve durante a pandemia uma queda de receita da Sanasa em função do consumo d'água, que deixou de ser nos locais de trabalho, como você colocou, e passou a ser em casa, que é uma tarifa mais barata, porque o povo estava de home office. Já melhorou isso? Já está voltando a uma certa normalidade, Zezé. Mas veja que tem mudanças de comportamento dos consumidores, mudanças de estilo de vida que também afetam a gente, em decorrência dessas 4 crises que a gente está passando simultaneamente. Uma delas é essa. Hoje você tem muito mais trabalho home office, né, do que tinha antes da pandemia. Isso afeta a Sanasa. Né? Você tem hoje, por exemplo, coisas que a gente não costuma observar, mas que também nos afetam. Por exemplo, essa mudança que está tendo, essa tendência das pessoas deixarem de se hospedar em hotel e passar a usar aplicativos. E aí você vai para uma casa, tal. Isso tem impacto na gente, porque o hotel tem um nível de tarifa e a residência tem outro. Né? Então, a gente tem que estar aberto e antenado a esse tipo de mudança de comportamento para perceber aquilo que é transitório e aquilo que é tendência, para planejar corretamente, porque senão, em algum momento, o planejamento vai estar muito distanciado da realidade. Dentro da tendência, o que quando vocês vão... Porque, assim, a tarifa em Campinas, a gente sempre discute, e aqui os nossos ouvintes estão lembrando aqui, é uma tarifa alta, né? Em Campinas, nós tivemos reajuste agora em fevereiro, e aí dos argumentos foi essa questão do preço dos
dos produtos mesmo e toda essa questão que o senhor já havia colocado. E dentro dessa tendência, o que o senhor está percebendo que pode impactar o planejamento da Sanasa para o futuro, essas mudanças? Rose, primeiro eu queria dizer o seguinte: tarifa é contraprestação de serviços. Então, quando a gente for comparar a tarifa de Campinas com qualquer outra, vamos ver qual é o nível de serviço. Tá. Outro dia vieram me comparar a tarifa de Campinas com a tarifa de Guarulhos. Né? Guarulhos, até 3 anos atrás, sabe quantos litros de esgoto Guarulhos tratava? 0. Exatamente. Né? Então, não posso comparar o mesmo nível de tarifa de Guarulhos com Campinas. O serviço que a Sanasa entrega para a população é reconhecido não só no Brasil, como internacionalmente. Né? Entre 16 e 18 de maio, haverá um fórum, uma conferência mundial da água, né, em Madrid. E, paralelo a essa conferência, o Banco Mundial convidou presidentes de algumas empresas para discutir o problema das mudanças climáticas. Adivinha qual é uma das empresas que está sendo convidada? A Sanasa. Porque, só para concluir, senão eu não respondo, eu vou estar fugindo da pergunta da Rose, eu não fujo de perguntas, Zezé. Né? Então, a gente precisa reconhecer que o serviço que a Sanasa presta, que é um serviço de qualidade muito acima do serviço prestado por diversas concessionárias, não só no Brasil, como no mundo. Voltando à tua pergunta, o que pode hoje, qual seria a minha maior preocupação pensando no planejamento da empresa? Exatamente essa questão que a gente está vivendo no mundo todo, desse desarranjo de cadeias logísticas que o mundo inteiro está passando. Rose, antes da pandemia, em fevereiro de 2020, transportar um container custava $1.500 por container. Hoje está custando $9.000. Semana passada nós fizemos uma entrevista aqui com um especialista falando justamente desse problema em relação a Xangai, a China, e quanto que está encarecendo toda a cadeia por conta dos navios não conseguirem falta containers, porque os containers estão ou parados nos portos. Mas isso vem antes do lockdown, esse ano inteiro. Esse desarranjo vem de algum tempo, e aí eu vou trazer uma outra informação. Esse desarranjo da logística internacional, associado a esta guerra comercial China e Estados Unidos e o efeito que a Covid teve, de que a produção, nós não vamos, a meu ver, eu sou economista e aí eu me arvoro aqui a fazer algumas previsões econômicas, esse mundo que a gente vivia, que é um mundo de comércio global, a China produzia, você importava, trazia para cá, comprava mais barato. Comércio global, né? Internacionalização da produção não será assim daqui a 5 ou 10 anos. Né? A multilateralidade está ameaçada? Eu diria para você que eu já não acredito mais nas ações multilaterais como eu acreditava há 5 anos atrás. Né? Isso mudou muito. Né? E aí tem um problema para nós. Quer dizer, isso muda do ponto de vista da cadeia produtiva, o que é que isso vai acontecer, os impactos que isso vai ter no preço, porque mudar a produção. Quer dizer, se num país como a China você tinha produções em larga escala e aí o preço era... o preço do produto sai mais barato, tá certo? E aí compensa o custo do frete, etc, etc. Quando você pensa em mudar uma produção para o Brasil, por exemplo, tá certo? Né? A que custo? A que preço? Né? Isso tem um impacto sobre as empresas, a Sanasa também. Né? A gente usa produtos químicos, a gente usa massa asfáltica, que é derivado de petróleo, a gente usa tubos que são produzidos às vezes no exterior. Então, isso é uma preocupação do ponto de vista do planejamento da empresa para os próximos anos. Só uma coisa, sem perder de vista o nosso foco maior. Qual é? O planejamento para garantir a segurança hídrica na cidade de Campinas, tá certo? Rose e Zezé. Tá. Nosso ponto maior, foco maior é garantir a segurança hídrica aqui. Tá certo? Ok. Zezé, você aguenta... Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h07, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e quem está conosco novamente é o Gustavo Gimenez. Daqui a pouco ele vai querer um salário também para poder não dá, mas receber do Bastidores. Quando ele quiser. Todo dia a gente já chamou ele para vir aqui trabalhar com a gente. Que mas a gente ele rejeitou, não quer saber. Não quer, ele deu uma risadinha, não falou que sim nem que não, mas eu acho que é não. Bom, e o Gustavo vai falar conosco da história do ouro, né? Que segundo a Zezé já cresceu, né? O olho, né, dizendo que daria para fazer muita joia. Nos atualiza sobre essa história aí do ouro. Vamos lá então, né? Só para a gente ter uma noção, né? 23 milhões de reais é o que equivale a essa quantidade de ouro, né? 77 quilos, portanto, que foi encontrado nessa... Na verdade, saiu da aeronave, né? E aí tá o ponto importante. Não foi por acaso. A Polícia Federal já investiga há um tempo um grande esquema de garimpo ilegal e por causa disso teve a informação ali daquela saída de sacolas de dentro da aeronave. Na sequência fez a abordagem e encontrou então 3 sacolas com ouro e uma sacola com documentos. Todas apreendidas, 6 pessoas detidas naquele momento, né, levadas para a delegacia e ouvidas, sendo 4 policiais militares, 2 que atuavam diretamente ali no Palácio. Exatamente, no Palácio dos Bandeirantes, né, que é onde trabalha o governador Rodrigo Garcia. Agora, a informação que a gente está tratando agora é justamente sobre esse ponto, né? A aeronave, ela estava impedida de voar, né? Estava com essa proibição, sem qualquer autorização de táxi aéreo e também já tinha sido confiscada pela Justiça no ano passado em um outro inquérito, também de uma operação feita pela Polícia Federal, de possível transporte de ouro. Ou seja, há elementos aí importantes que a polícia está trabalhando, né? Entre os policiais que eu citei, havia um de alta patente, era tenente-coronel, inclusive, da Casa Militar. Gente! Exato. Agora, a suspeita é que esse material tivesse vindo ali, tanto do Mato Grosso quanto do Pará. E agora, a informação que se está trabalhando é a seguinte: já tem aí um provável dono desse material, que seria o empresário Dirceu Frederico Sobrinho, proprietário, portanto, da empresa FD Gold, e seria ele responsável por isso. Ele, inclusive, foi filiado ao PSDB em 2018, chegou a concorrer como primeiro suplente do senador Flecha Ribeiro, pelo estado do Pará. Então, é uma informação que foi tratada aí bem de perto, principalmente pela Folha de São Paulo, que saiu com essa informação que a gente tem aí apurado, né? Agora a gente vai seguir acompanhando para saber aí os desdobramentos desse caso que chama demais a atenção, né? Ainda mais aqui na nossa região, a apreensão em Itu, mas o avião pousou mesmo em Sorocaba. Porque, gente do céu, extração ilegal de ouro, olha, eu vou te contar, esse Brasil leva prejuízo de tudo quanto é jeito, né? E por falar nisso, a gente recebeu aqui um vídeo, não sei se você já viu, Gustavo, ou se tem alguma informação, de um assalto hoje no Oba do Cambuí. A gente ainda não tem essa informação, vou dar uma apurada. O Rodrigo Neves mandou um vídeo aqui agora e perguntou, você já tem essa informação? Não consegui ver o vídeo ainda, porque estamos aqui, senão vai vazar o som. Mas que isso, cara? O Oba no Cambuí, ali perto ali na Maria Monteiro, perto da igreja, né? Vamos checar. Bom, se você conseguir checar... A gente checa e atualiza vocês, pode deixar. Bom, e vamos voltar aqui. Obrigada, Gustavo. Imagina, Obrigada, bom dia. Gustavo. Nós estamos entrevistando o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, e eu vou passar para a Zezé, porque ela está ansiosa para fazer várias perguntas. Várias não, 2 só. Pera aí. Presidente, a gente teve há cerca de 2 meses uma matéria que classificou as melhores águas do país. Campinas não estava na lista. Zezé. Que foi aquilo? Nós morremos de vergonha aqui no programa. Os ouvintes ficam falando. Aquilo chama barbeiragem. Eu só não sei se de quem fez o relatório ou de quem divulgou o relatório, mas aparentemente de quem fez, né? É engraçado porque o sistema do qual você tira... como é que funciona? Só para o ouvinte entender. Como é que funciona a qualidade da água? Existem portarias do Ministério da Saúde que você é obrigado a seguir e tem parâmetros
e você tem que atender, né? E as empresas fazem análises periódicas, laboratórios, certificados, etc., e informam no sistema do Ministério da Saúde, né, exatamente o resultado dessas amostras. Esse sistema é público, né? E os pesquisadores tiraram informações daquele sistema, né? E a água da Sanasa, as amostras da Sanasa não tinham qualquer problema. Inclusive, uma das páginas desse relatório falava exatamente isso. E outra falava de 4 pontos, se eu não me engano, em que ocorreram problemas seríssimos na qualidade. De câncer que tinha... Detalhe, esses 4 pontos, embora estivessem na cidade de Campinas, foram recolhidos na cidade de Campinas, a água não era de fornecimento da Sanasa. Essa é a grande confusão. Tá? Inclusive foi reconhecido pelos autores do relatório, pela organização, a ONG que fez posteriormente, eles reconheceram, de fato, aqueles 4 pontos, a água não era de fornecimento da Sanasa, né? Então, você veja o tipo de dano que pode causar a imagem de uma empresa séria como a Sanasa, quando a gente não trata corretamente os dados, as informações, que foi o caso. Ok. Bom, a outra... Não... É a vez da Zezé. Olha, eu tenho aqui agora árbitro. Ok, vai lá então. Manuelito, a gente tem os reservatórios ali de Pedreira e Amparo que devem ser entregues no final do ano. Mas, assim, é muito legal o reservatório, mas existe aí uma demanda dos municípios ao governo do estado para que sejam feitas adutoras, para que essa água represada nesses 2 pontos cheguem aos municípios que não têm acesso, né? Como é o caso de Campinas em relação a isso? Campinas precisa também dessas obras. Qual que é a expectativa de Campinas? Gente, essa é uma obra de 700 milhões, tá, de reais, e quem tem brigado muito por essa obra é o PCJ. Zezé, muito bem, acho que é uma oportunidade da gente dizer o seguinte: água não pode ser inibidor do crescimento e do desenvolvimento de Campinas, tá certo? Então, desde que eu aceitei o convite do prefeito Dário Saad para honrosamente presidir a Sanasa, ele me colocou essa diretriz: água não pode ser inibidor do desenvolvimento da cidade de Campinas. E nós trabalhamos o ano todo, né, em alternativas de abastecimento que reduzam a dependência da cidade do rio Atibaia. Hoje, praticamente toda a água da cidade depende do rio Atibaia, né? Nós temos que reduzir esta dependência. Isto é uma fragilidade estratégica da cidade de Campinas, né? Então, em dezembro passado, nós apresentamos o plano de segurança hídrica que nós chamamos de Campinas 2030, olhando 10 anos para frente, né? E o carro-chefe deste planejamento, né, é claro que nós vamos reduzir perdas, nós vamos aumentar a reservação de água tratada, nós vamos aumentar a capacidade de produção de água, né? Mas o carro-chefe é a adução dessas represas através do rio Jaguari, né? Nós vamos buscar esta água e trazer para Campinas, né? É uma adução própria do município de Campinas. Nós já começamos e discutimos muito isto com o governo do estado, com o DAE, com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que era, então, conduzida pelo secretário Marcos Penido, agora ele é o secretário de governo, e o tempo todo nós, nesta interação, temos a garantia do governo do estado, do DAE, de que Campinas será autorizada a retirar esta água de uma das represas. A represa de Pedreira, na verdade, ela fica na fronteira entre Campinas e Pedreira. Portanto, nós vamos retirar a água no território de Campinas, né, desta represa, e fazer um caminhamento, são 7 quilômetros de adutora, e fazer a água entrar no nosso sistema exatamente, você vê como o planejamento é importante. Primeiro, você traz mais água, né? Você traz água nova, né? Você não fica pescando no mesmo aquário do rio Atibaia. Vamos pescar no aquário novo, né? Do Jaguari, né? E entramos
estamos com essa água em Campinas por uma região em que a gente tem problema de regularidade de abastecimento. Né? Aquela região, Gargantilha, Xangri-Lá, etc. Então, o planejamento é importante por isso, porque você vai unindo as suas demandas, tá certo? E resolvendo problemas da população. Sim. Né? Aí então, o abastecimento dessa região ficaria isso. Com essa e é uma região em que está prevista, porque aí você chega até o norte da cidade, né, Barão Geraldo, etc., que está previsto uma grande expansão imobiliária. Ali tem vários empreendimentos que vão ali. Exatamente. Em Furnas, por exemplo, sabe aquela região de Furnas? Vão ter 5 condomínios fechados ali com shopping. Tá rolando esse projeto na prefeitura, você acredita? Então, e aí vai precisar de água. Exatamente. Então, por isso que eu volto ao começo da coisa. A água não pode ser inibidor do crescimento. Deixa eu só concluir em relação Rapidinho, que eu preciso ir para o comercial. Desculpa. Mas pode ir, pode concluir. Só para concluir. As represas estão previstas ficarem prontas, uma no final desse ano, mas para encher mais um ano, e outra no final de 2023, mais um ano para encher. Então, nós estaríamos falando da disponibilidade dessas represas aí entre 24, a partir daí. Tá? E a adução do PCJ, que é essa que tem um custo elevado, né, que serve outros municípios, esta adução, Campinas aceita fazer parte, né? Nós aceitamos, já discutimos isso, e temos a informação de que, há uma disposição do Estado em fazer essa obra. Agora, os municípios também precisam se reunir para discutir, porque tem a questão da operação. Os custos de operação são elevados, não são porque você tem bombeamento, tem consumo de energia elétrica e tal. Então, alguém tem que assumir, né? Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu tô com a sensação de que se trata daquela história que é um hospital. Um hospital não, né? Não, na área da saúde o problema é custeio. Fazer o investimento é tranquilo. Só que a cada 1 ano 2 anos de custeio, 1 ano de investimento. É isso aí. Gente, eu vou pedir para vocês ficarem quietinhos. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11 horas e 23 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Eu vou pedir para o presidente da Sanasa, o Manuelito Magalhães, responder as perguntas, assim, um pouquinho mais resumidas, para poder dar tempo de todos os ouvintes participarem, porque nós só temos mais 7 minutos do nosso programa. A Maria, ela quer saber, presidente, como que está o tratamento de esgoto na periferia. Segundo ela, um tempo atrás, ela viu um barraco sendo inundado por esgoto devido às chuvas. E uma menina havia perdido todo o material escolar, e além do problema de verminose que ela foi exposta. E ela ficou surpresa quando ela viu que esse caso era aqui em Campinas. Aí, diante disso, ela entende que nós não somos 100% de esgoto tratável. Quais são as regiões críticas, ela pergunta? Nós temos um problema da periferia, muitas vezes, Rose, depende da regularização fundiária, né? Tem uma diferença grande, por exemplo, a energia elétrica, você pode entrar e levar a energia elétrica em áreas em que você não tem regularização fundiária, né? Em áreas irregulares. Infelizmente, no saneamento, a gente só pode entrar onde a área é regular. Então, a gente depende do esforço de regularização que a Coab faz muito bem, né, para que a gente possa entrar levando água e esgoto. Nós temos uma área muito grande e irregular aqui em Campinas, presidente? Não é tão grande, mas ainda temos muitas famílias residindo nisso, né? Você sabe que, em relação ao esgoto tratado, teve uma época que eu achei que a gente era ludibriada, né? Sim. Porque, assim, os presidentes da Sanasa vêm falar, não, nós já temos 85% de esgoto tratado. O Vicente Guilo, na época do governo PT da desde a Isalene, desde a Isalene, nós tínhamos essa informação que era 85% de esgoto tratado, que não sei o que lá, não sei o que lá. Depois veio o governo Hélio, já não era isso. E aí, hoje, presidente, o que nós temos mesmo de esgoto tratado em Campinas? Real, assim, sem mentir, para que a nossa população saiba exatamente o que ela tem da empresa que serve Campinas. Nós temos 96%
de coleta de esgoto na cidade, certo? 96%, né? E temos quase 90% de esgoto sendo tratado, desse esgoto coletado sendo tratado, tá certo? Né? A Sanasa, há muitos anos, tem uma campanha que fala que tem capacidade instalada para tratar 100% do esgoto, que é verdade. Tá? O que precisa, então, primeiro, aí você precisa levar o esgoto para a estação para tratar. Né? E não é tão simples, por exemplo, nessas áreas irregulares, você depende de uma série de ações antecedentes, como, por exemplo, a regularização fundiária. Na área rural, que é um problema, né? Porque você não tem lá a rede de esgoto. Aí havia uma iniciativa da Secretaria do Verde de se criar eu não lembro, umas fossas ambientais. Como que está esse esforço, secretário? Tem avançado, o secretário Rogério, inclusive, tem financiado através de um fundo da Secretaria do Verde a instalação dessas fossas, né? De fato, a dificuldade, todo mundo, as áreas rurais, você busca soluções chamadas soluções individuais, né? A Sanasa, ela opera na área urbana da cidade. A obrigação dela e a legislação assim determina é operar na área urbana. Mas a gente tem procurado nas áreas rurais e agora, por exemplo, houve uma expansão da área urbana, do perímetro urbano da cidade. Então, a gente agora está no planejamento de expandir a atuação também nesse perímetro que foi expandido, né? Perdão pela redundância. Né? Bom, o Carlos de Barão Geraldo, ele falou assim, presidente, tem uma massa asfáltica que vem em sacos que, pelo que dá para entender, é a frio. Ele falou, não sou especialista no assunto, mas será que não seria a melhor opção para a Sanasa? E aí eu tenho outro ouvinte, o Edivalmir, dizendo que o trabalho é muito porco, né? De péssima qualidade, com esse trabalho de recap da Sanasa para os buracos. E ele falou assim, não seria o caso de estimular os terceirizados ou de fiscalizar para poder melhorar isso? Olha, essa questão da massa fria, de fato, tecnologicamente é possível, né? Nós temos um grande problema que é o custo dessa massa. Né? Buraco de 1 metro quadrado custa entre 5 e 10 mil reais. Tenha dó, não. Então, é um custo elevado e ela não é a melhor solução, tá? Porque exatamente por não ser feita térmica, dura pouco. Ela tende a solapar mais rapidamente, né? Mas, de fato, tecnicamente, essa é uma possibilidade, mas não é recomendado, né? Tanto que outras concessionárias também não usam, né? E com relação ao serviço de tapa-buracos, né? Nós temos um grande problema, né? O que acontece? Aquele solo que ele foi molhado, ele foi umidificado, seja por água, seja por esgoto. Por mais que você tire, né, ele depois, com o tráfego, ele acaba cedendo. Né? Então, o que a gente sempre é possível aperfeiçoar, a gente está aí com um processo de melhoria de tecnologia na fiscalização, a gente já faz, tira fotos, etc., mas a gente está tentando melhorar a fiscalização usando tecnologia. Eu preciso terminar, mas aí tem aqui uma nossa ouvinte, a G, talvez se o senhor não puder responder hoje, eu posso trazer na segunda-feira. Ela disse que ela construiu 2 cômodos no Jardim Lisa, aí para poder alugar. Só que ela já tinha 2 cômodos construídos, só que a Sanasa está cobrando 2 taxas. E ela vai ter que desfazer isso. Acho melhor ela passar o endereço certinho, né? Não, a gente passa a informação para mim, por favor, e a gente avalia. Hoje, né? Faz isso, passa o endereço certinho e a gente manda para o presidente. É como se estivesse desmembrado? Desmembrado, pelo que eu estou entendendo, seriam 2 hidrômetros, né? Bom, gente, é o seguinte, nós temos mais de 40 mensagens dos nossos ouvintes sobre os diversos assuntos. Eles comentaram sobre o Lula, sobre Bolsonaro, sobre aqui a Sanasa. Na segunda, mas não deu tempo. Segunda-feira vou tentar, se ninguém apagar até segunda-feira aqui, porque a gente nós socializamos, e né? Vão apagar nosso aparelho. Derby. Vai ter derby, não vai ter jeito. Então, reencaminhe as mensagens na segunda-feira e a gente fala todas as mensagens aqui na segunda-feira, tá bom?
Beijo, pessoal. Presidente, muito obrigada pela tua vinda aqui no Bastidores do Poder e fique à vontade para voltar sempre. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês e da sociedade através de vocês. Tá certo. Obrigada, Amiga, presidente. Tchau. Beijo, gente. Você deveria me pagar um almoço segunda-feira porque eu te livrei do plantão de final